Vamos lá, pessoal. Na aula passada, a gente viu como escrever qualquer número que estivesse na forma decimal em forma de fração, né? Por exemplo, vamos lá. Se a gente tiver o número 0,85, já que esse número está com duas casas decimais depois da vírgula, que foi que eu ensinei, a gente faz uma fração em que o denominador vai ser o 1 seguido de dois zeros. Por que dois zeros? Porque tem duas casas depois da vírgula. E repete o número sem a vírgula, né? 85, por exemplo. Essa fração é equivalente a esse número decimal. Beleza? Só mais um exemplinho aqui. 0,7. Como é que é essa daqui? Seria 7 sobre 10. Por que 10? Um zero para cada casa decimal depois da vírgula. Beleza? Outro exemplo, rapidinho. 5,3. Isso daqui seria 53 sobre 10. Por quê? Só tem uma casa decimal depois da vírgula. Aí o que é que eu quero que vocês percebam? Que isso daqui não é só um jeito fácil de fazer, porque não é só porque eu estou ensinando um truque, não. É porque realmente, se você pegar 53 e dividir por 10, você vai chegar em 5,3. Experimenta aqui comigo, ó. Se eu fizer 53 dividido por 10, foca. Vamos lá. O 10 não vai caber só dentro do 3, né? Ou do 5, perdão, pessoal. Então tem que pegar o 53 todinho. O 10 vai caber quantas vezes dentro de 53? Vai caber 5 vezes. 5 vezes 10 vai dar 50. E 53 menos 50, isso aqui vai sobrar 3. Até o que a gente viu agora, só dentro dos números naturais só dentro dos números naturais, isso aqui seria chamado de resto, né? A gente colocaria parênteses aqui e acabou, esse é o resto. Mas agora, dentro dos racionais, a gente vai trabalhar números com vírgula, né? Eu ponho uma vírgula no nosso quociente, já que o 10 não cabe no 3, eu ponho a vírgula no quociente e bota um zero aqui depois do 3. 10 vezes quanto para chegar em 30? 10 vezes 3. Olha aí. Como já apareceu o bonito do 5,3. Quer ver como o 0,85 também aparece? Ó, se eu botar aqui 85 dividido para 100. O 85 não cabe dentro do 100, né? O 100 é menor, ou é maior, perdão, pessoal. Então, no que é que a gente vê no quociente? Eu boto um 0, vírgula, e boto um 0 aqui do lado. 100 vezes quanto para dar 850? No mais perto possível, né, pessoal? É vezes 8. Se eu fizer vezes 9, dá 900. Passa. Então, 8 vezes 100 vai dar 800. 850 menos 800, sobra 50. E agora? 100 vezes quanto para chegar em 50? Também não dá. Eu boto outro zero. Aí faz o quê? Bota uma segunda vírgula? Claro que não, né, gente? Não existe. Só existe a primeira vírgula. Você simplesmente pula a casa e pronto. 100 vezes quanto para chegar em 500? 100 vezes 5. E acabou. Sem resto nenhum, né? Então, tá aí. Apareceu o bendito 0,85. Então, beleza. Agora, o que é que a gente vai falar agora, principalmente? Sobre encontrar frações equivalentes. Relembrar o assunto de fração. Eu sei que isso é de quinto, talvez sexto ano, mas é sempre bom estar reforçando os conhecimentos anteriores. Então, falando sobre frações, a gente vai focar agora em frações que são equivalentes. Por exemplo, 1,2, talvez vocês já tenham pegado dos exemplos anteriores. Isso daqui era, dos exemplos anteriores eu digo, das outras aulas, né? É igual a 0,5. Beleza. Mas, por que dá 0,5? Se eu for dividir 1 por 2, o que é que acontece? Se eu dividir uma barra de chocolate para duas pessoas, vai dar metade, né? 0,5 corresponde a metade, né, pessoal? Então, vamos lá. O 2 não vai caber dentro do 1.
O que é que eu faço? Eu boto 0, aqui no meu quociente e boto um 0 depois do 1 aqui. E agora, 2 vezes quanto para chegar em 10? 2 vezes 5. 5 vezes 2 vai dar 10. Não sobrou nada. Então, vimos que realmente quando eu fiz 1 dividido para 2, deu 0,5. Agora o que a gente vai falar é sobre frações equivalentes. O que são as frações equivalentes? Se eu pegar o 1,2, desculpa pessoal, 1 sobre 2, e eu multiplicar em cima e embaixo por algum número qualquer, por exemplo, vamos lá, se eu fizer vezes 3. Se eu fizer vezes 3 em cima e embaixo, o que é que eu vou encontrar? 1 vezes 3 vai dar 3 e 2 vezes 3 vai dar 6. Pessoal, me diga uma coisa, o que é que você preferiria? Ter uma pizza, dividir ela em 2 pedaços e pegar 1? Ou ter uma pizza, dividir ela em 6 pedaços e pegar 3? Vocês conseguem entender que nas duas frações você vai comer a mesma quantidade de pizza? Então, racionando desse jeito ou desse jeito, você vai ter a mesma quantidade, né? Você pegar uma unidade de pizza, no caso, dividir em 2 partes e pegar uma dessas partes, você vai ter a mesma coisa do que se você dividir em 6 partes e pegar 3 dessas 6 partes. Então, a gente chama isso aqui de frações equivalentes. Eu vou mandar no grupo uma fotinha com a matéria de frações equivalentes para a gente copiar, beleza? Por que eu acho que isso é importante para a gente falar dos números racionais? Porque se eu pego essa mesma fração 1 sobre 2 e em vez de multiplicar por 3, eu multiplicar por 5, o que é que vai acontecer? O nosso denominador aqui vai virar o 10, que a gente viu que facilita a nossa vida, né? 1 vezes 5 vai dar 5 e 2 vezes 5 vai dar 10. Olha aí, a fração 5 décimos. O que é a fração 5 décimos? Quanto é que ela vai valer na forma de decimal, pelo que a gente está aprendendo? Dividir por 10, a vírgula volta uma casa, né? Então vai ficar 0,5. A vírgula que estaria aqui, né? Vai voltar uma casa. Então vai ficar 0,5. Então a gente vai agora relembrar esse assunto de encontrar frações equivalentes para reforçar o nosso conhecimento para entrar nos números racionais. Lembrando o que são os números racionais? São todos os números que podem ser escritos na forma de uma fração, A sobre B, em que o A e o B sejam 2 números inteiros. Então, por isso que eu quero relembrar o assunto de frações nessa aula, beleza? Números inteiros, né? Por exemplo, 0,5 é um número racional porque eu escrevi tanto como 5 sobre 10, como eu posso escrever como 1 sobre 2, ou 3 sobre 6.